Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Itaúsa Cast. Eu sou a Viviane Perinotto, gerente de comunicação da Itaúsa, e hoje nós vamos falar sobre os resultados de 2023 e para isso eu tenho um convidado muito especial que é o Alfredo Setúbal, nosso diretor-presidente. Tudo bem, Alfredo? Tudo ótimo, Vivi. Vamos lá, né? Muito obrigada. Vamos matar as curiosidades dos nossos acionistas e dos nossos stakeholders. Isso, e temos muitos resultados positivos, sem dúvida, né? Sem dúvida. Vamos começar falando, então, abrindo sobre os resultados financeiros que foram divulgados, né, recentemente ao mercado. A companhia registrou um lucro líquido recorde, recorrente recorde, Sim. E também as investidas, né, tiveram um resultado superior em relação ao mesmo período de 22. Nós tivemos um ano muito bom, um resultado recorde para a Itaúsa, principalmente em função dos resultados do Itaú Unibanco, que foram muito bons, mas a gente teve contribuição também de várias empresas do nosso portfólio, que também apresentaram resultados acima daquilo que era esperado no início do ano, né? Tivemos um ano melhor, né, acima das expectativas, né, os juros caindo, a inflação controlada, a economia cresceu mais do que o esperado, isso tudo ajudou, evidentemente, na nossa performance e se reflete nesse resultado recorde. Também esse resultado influenciado pela venda do saldo das ações da XP ao longo do ano passado, né? Mas, de qualquer forma, resultados muito bons e muito positivos. Alfredo, outro assunto importante, você comentou sobre a XP, nós também encerramos um importante ciclo, né, que foi o desinvestimento das ações da XP em 23. De que forma isso se refletiu para os nossos resultados? Então, só lembrando que a gente recebeu essas ações da XP como uma cisão do Itaú Unibanco para os seus acionistas, né? Desde o início a gente falou que nós não tínhamos interesse estratégico nessa participação na Itaúsa, né? E desde 2021, no final de 2021, a gente começou a reduzir essa participação e isso durou praticamente 2 anos, né, de períodos de venda, e com isso a gente pôde usar esses recursos para reduzir a nossa dívida, né? Eu acho que isso foi importante do ponto de vista de desalavancagem da companhia, em função das incertezas que a gente tem no Brasil, na economia internacional, na geopolítica, né? A gente viu um cenário bastante complicado. Então, a nossa opção foi, ao invés de fazer grandes investimentos ou de fazer uma remuneração aos acionistas, a nossa opção de alocação de capital foi na redução da dívida da companhia, que a gente reduziu bastante ao longo desses últimos 2 anos e não temos nenhum pagamento de principal de dívida até 2027. Então, nós estamos numa posição bastante tranquila nos próximos anos. Tivemos uma redução de 55%, né? Se a gente olhar para o pico... 55% da redução da dívida em relação ao pico dela em setembro de 22. Em setembro de 2022. Então, acho que foi uma alocação estratégica de capital bastante positiva para os acionistas, né? E o mercado vem reconhecendo, né, todo esse... O mercado vem reconhecendo movimento. E gosta, né, tanto o mercado de ações, os nossos investidores, analistas que acompanham a Itaúsa e as agências de rating também, né? Hoje a Itaúsa, das 3 principais agências de rating, a gente tem o grau máximo, né, de AAA, que é o grau de investimento que mostra a solidez da companhia e o baixo risco financeiro que ela tem. Um outro assunto que eu queria abordar agora com você, que é de interesse dos nossos acionistas também, é a distribuição de proventos, né, o pagamento de dividendos, e tivemos uma distribuição aí significativa, né, esse ano 62% do lucro da companhia foi distribuído em forma de dividendos. O Itaú Unibanco pagou dividendos altos, né, o ano passado, em função do excesso de capital que ele tem, em função das suas atividades operacionais, e com isso a Itaúsa pôde também repassar esses dividendos adicionais para os nossos acionistas, e foi uma distribuição bastante generosa, como você mesmo colocou, 62% do nosso lucro. E isso equivale, considerando esses dividendos pagos agora nesse mês de março, a um dividend yield de 8,4%. Então é um dividend yield bastante alto, entre as grandes empresas brasileiras, é a 6ª maior em termos de distribuição de dividendos. Então acho que os nossos acionistas estão contentes.
Sim. E, Alfredo, eu gostaria a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, mas sustentabilidade também foi um tema muito importante ao longo de 23. Nós lançamos o nosso instituto, criamos uma área de inteligência em SD. Eu gostaria que você comentasse sobre essa agenda de sustentabilidade. Essa agenda de sustentabilidade é uma agenda que a gente iniciou em 2022 de forma mais objetiva, né? Desse trabalho ao longo de 2022, nós partimos para a criação do Instituto Itaúsa, né, que tem por fim aí o investimento em produtividade, em sustentabilidade, em clima, enfim, ela tem um escopo bastante bem definido, e pudemos também, a partir do ano passado, ter uma agenda mais focada junto às nossas investidas também, né? O que elas fazem, quais são os pontos de atenção, quais são os projetos ligados à parte ambiental e social que cada uma das empresas estão fazendo. Então, acho que foi um ano bastante profícuo e esse ano a gente já vai operar o Instituto Itaúsa, né, com uma dotação de 50 milhões de reais. Então, acho que a gente vai poder apoiar bastantes projetos novos e dar a essa agenda uma feição mais do nosso jeito de enxergar o mundo, né, nesses três aspectos, né? Muito bem. E para 2024, o que a gente pode falar desse ano? Qual que é a sua visão para o ano? Eu acho que a gente vai ter no Brasil um ano bom, o crescimento em torno de 2%, um pouco mais, um pouco menos, inflação baixa e o ciclo de queda de juros continuando por parte do Banco Central. Então, assim, não é um cenário exuberante, mas é um cenário positivo. Acho que isso vai se refletir nas nossas empresas, principalmente Alpargatas, Dexco, já com resultados melhores do que o ano passado, né? E principalmente no banco, né? Eu acho que esse cenário para o banco traz baixo risco de crédito, né? A gente provavelmente vai ter uma operação bancária e de crédito mais positiva do que foi nos anos anteriores, né? Então, acho que é um ano bom. E a gente volta aqui para comentar, né? Espero estar acertando, né? Não, mas eu acho que o risco maior para o Brasil, na minha visão, vem do exterior, né? Se essas guerras continuam, as disputas geopolíticas, né? Eu acho que num cenário de risco, o risco no exterior é maior do que o risco interno. Muito obrigada, Alfredo. Obrigada pela nossa conversa. Com certeza foi muito esclarecedor, né? Todos esses pontos. Passamos por todos os pontos, né? Importantes. Acho que os mais relevantes cobrimos todos, né? Certo. E agradeço a você que esteve conosco, que acompanhou mais esse episódio do ItaúsaCast. Continue nos seguindo nas redes sociais. Agora nós temos uma newsletter, a nossa newsletter também no LinkedIn. Então, entre no nosso perfil do LinkedIn e assine a news @Itaúsa e fique por dentro de todas as novidades. Obrigada.